Então vamos lá. Então, pessoal, o curso seria basicamente de dimensionamento de sistema fotovoltaico, mas eu intitulei ele como sistema fotovoltaico conectado à rede. Ok? Então vamos ver as partes do sistema fotovoltaico conectado à rede, algumas características, e aí depois nós vamos ver a questão do dimensionamento. Se der tempo, eu acho que vai dar tempo, eu vou mostrar como que se usa o Radiasol, certo? Que é um programa que eu utilizei bastante para fazer os meus projetos. E também eu posso mostrar alguns projetos que eu realizei quando eu trabalhava com energia solar, tá? Amanhã. Então vamos iniciar. Então, pessoal, o sistema fotovoltaico conectado à rede é um tipo de sistema fotovoltaico que não necessita de acumuladores nem controladores de carga. Como assim? Os acumuladores e os controladores de carga, pessoal, são utilizados basicamente em sistemas fotovoltaicos isolados, certo? Quando nós não temos o acesso à rede elétrica. Então, nós precisamos de baterias, certo? Para acumular a energia que foi captada durante o dia e que possa ser transferida em um dia de insolação baixa ou durante a noite, certo? E os controladores de carga, como o próprio nome diz, é um equipamentozinho eletrônico que faz o controle da corrente elétrica com relação ao sistema fotovoltaico e às baterias, ok? Mas o sistema fotovoltaico conectado à rede dispensa esses dois equipamentos, que são os acumuladores e os controladores de carga, tá? Por quê? Porque a estrutura elétrica do sistema fotovoltaico é conectada à rede elétrica da concessionária, certo, pessoal? Então, aqui, no sistema fotovoltaico conectado à rede, quando implantamos um sistema na nossa residência, no nosso comércio, na indústria, nós temos a conexão desse sistema à rede elétrica da concessionária. E aí a gente vai ter aquelas questões de compensação, o autoconsumo remoto, ou as outras diretrizes que a normatização a 482 de 2012 e a 687 de 2015, ela delimita para o consumidor, ok? Então, a estrutura do sistema conectado à rede é uma conexão do sistema fotovoltaico à rede elétrica da concessionária, que é utilizada para alimentar as unidades consumidoras, ok? Pessoal, a geração própria de energia, seja ela por energia solar, energia eólica, ou por qualquer outra fonte renovável, ou até não renovável, ela é regida pela resolução da ANEEL 482 de 2012, pessoal. Então, essa resolução aí, ela iniciou em 2012 as diretrizes que deu aos sistemas solares fotovoltaicos, certo? A serem utilizados nas unidades consumidoras, certo? Tinha algumas regras, dividido em microgeração e mini geração, certo? Na época, eu acho que microgeração era até 75 kW e mini geração era de 75 a 1 megawatt, ok? Beleza? E no início tinha uma questão de que a energia gerada ela poderia ser revertida em valores monetários, mas depois foi reeditada e falou-se em créditos de energia, certo? Então, a resolução 482, ela basicamente ela dá as diretrizes que a unidade consumidora, aquela pessoa que instala o seu sistema solar, deve seguir e também as diretrizes que a concessionária de energia deve seguir na implantação desses sistemas fotovoltaicos, ok? Beleza? E essa resolução, ela foi atualizada em 2015, certo? Pela resolução 687 do ano de 2015, ok? Qual a diferença da resolução 482 para a resolução 687 de 2015? A 482, ela não tinha duas características que a 687 tem, que é o autoconsumo remoto, certo? Autoconsumo remoto, certo? E a geração compartilhada, certo, pessoal? Geração compartilhada, ok? O que são essas duas diferenças com relação à resolução 482? O autoconsumo remoto, pessoal, é quando o consumidor ele tem mais de um CPF cadastrado na unidade consumidora. E aí ele decide instalar o seu sistema fotovoltaico e ele quer utilizar os créditos de energia do seu sistema em uma outra unidade controlada pelo seu CPF,
certo? Então, a 687 de 2015, ela deu essa possibilidade ao consumidor em ratear os créditos em outras unidades consumidoras, desde que a conta de energia esteja no CPF do titular da unidade do sistema fotovoltaico instalado, certo? E a geração compartilhada, pessoal, a geração compartilhada, certo? Ela é uma modalidade da 687 de 2015 utilizada da seguinte forma. Vamos imaginar um sistema fotovoltaico de grandes dimensões instalado, por exemplo, em um condomínio. Esse sistema fotovoltaico de grande potência, ele pode ser utilizado para ratear a geração com os condôminos daquele local. Então, cada um desses condôminos vai ter uma parcela daquele sistema que foi instalado nesse condomínio, por exemplo. Então, essas são as diferenças com relação à resolução 482 de 2012 e a resolução 687 de 2015, certo? E um outro ponto que a 687 de 2015 mudou com relação a 482 foi o aumento da potência com relação à mini geração. A faixa de potência aumentou de 75 kW para 5 megawatts de geração do sistema fotovoltaico ou de alguma geração distribuída, certo? De alguma rede de geração distribuída, tá bom? Ok? Então, vamos passar aqui. Pessoal, se não estiverem entendendo, podem perguntar e o Gabriel vai me falando, ok? Pessoal, os sistemas conectados à rede, em sua constituição elétrica, é dividido em alguns componentes. Que componentes são esses? No caso, a parte primordial, que é o coração do sistema, são os painéis fotovoltaicos, certo, pessoal? Que são os painéis que transformam a energia luminosa, certo? Adquirida durante o dia, em energia elétrica, certo? Basicamente, esses painéis fotovoltaicos, eles trabalham na faixa da luz visível, certo? Da luz visível, que é a única faixa de frequência que as tecnologias de hoje conseguem captar, certo? Ok? E aí, essa captação da onda eletromagnética da luz visível é convertida em energia elétrica, tá? Então, os painéis fotovoltaicos são o coração do sistema. Eu tenho uma caixa de proteção CC, ou a String Box CC, certo, pessoal? Essa String Box, ela é uma caixa utilizada para a proteção do sistema fotovoltaico na sua parte CC, ok? Com relação ao quê? Com relação a descargas atmosféricas, lá na String Box nós temos o DPS, que é interligado ao aterramento do local onde está sendo instalado o sistema fotovoltaico. Em alguns String Box utiliza-se disjuntores, mas são basicamente constituídos de DPS e uma chave seccionadora, que faz a interligação do meu sistema fotovoltaico, dos meus painéis, com o meu inversor de frequência, ok? Beleza? No decorrer da aula, a gente vai ver como que essa caixa de proteção CC, ela funciona, certo? O cérebro do sistema, pessoal, seria o inversor de frequência, certo? Que a gente chama de inversor de frequência on-grid, nesse caso, tá? Pessoal, por que inversor de frequência on-grid? Porque nós temos também o inversor de frequência off-grid, certo? Que são utilizados em sistemas fotovoltaicos isolados, certo? E hoje já existem algumas modalidades que é chamado de inversor de frequência híbrido, que tanto funciona para sistemas fotovoltaicos isolados, quanto para sistemas conectados à rede. Qual a diferença entre o on-grid e o inversor off-grid? A diferença está no que o on-grid ele tem o que a gente chama de relé de sincronismo, certo? Nós sabemos que a rede elétrica ela tem uma frequência bem definida, que a gente sabe que é 60 Hz, ok? E quando o inversor de frequência ele demodula, no caso, ele modula o sinal contínuo, né, dos painéis fotovoltaicos para o sinal alternado da rede elétrica, nós devemos ter uma sincronia entre a frequência de operação do inversor de frequência e a frequência de operação da rede, certo? Nos inversores off-grid de sistemas fotovoltaicos isolados, eu não tenho esse relé de sincronismo, ok? Então, eles são bem
diferenciados com relação ao nome, mas o equipamento é basicamente o mesmo, faz a mesma função, ok? Ele modula o sinal dos painéis fotovoltaicos, que é em CC, que a gente vai ver durante a aula, em corrente alternada, ok? E nós temos a caixa de proteção CA. Pessoal, qualquer instalação elétrica, aí que já pagou instalações elétricas aí, sabe que toda instalação elétrica ela é constituída de condutores e a proteção desses condutores e também dos equipamentos ligados a esses condutores, ok? O sistema fotovoltaico, pessoal, não é diferente. Quando o sinal alternado ele é modulado pelo inversor de frequência, nós temos ali uma potência CA. Então, nós devemos ter também uma proteção desse sistema com relação aos surtos que podem ocorrer nessa parte CA do meu sistema. Então, eu posso implantar DPS, eu posso implantar disjuntores termomagnéticos, muito pouco usado, mas pode-se implantar também o disjuntor diferencial residual, certo? Não é muito utilizado, mas pode ser que seja importante utilizar, mas basicamente a caixa de proteção CA seria um quadro de proteção com disjuntores responsáveis pela proteção do lado CA do meu sistema fotovoltaico, de corrente, no caso, o lado de corrente alternada, ok? E, por último, pessoal, nós devemos ter, e isso aqui é muito importante, que é o aterramento, ok? O aterramento, pessoal, nós sabemos que uma malha de aterramento ela é utilizada para que nós possamos dissipar descargas atmosféricas, por exemplo, para a Terra, e também alguns problemas que podem ocorrer na instalação, ok? Beleza? Então, uma malha de aterramento ou um aterramento bem feito para o meu sistema fotovoltaico, ele tanto é importante para o lado CC, certo? Com relação às descargas atmosféricas que podem ocorrer no ambiente, ou também com relação a cargas estáticas ou algum condutor que toca alguma massa de algum equipamento. O aterramento é importante na proteção das pessoas contra acidentes em relação a isso, ok? Então, uma malha de aterramento bem feita, se um sistema for muito grande, ou um aterramento próprio para um sistema fotovoltaico, se o sistema for um sistema residencial de menor potência, também é importante, ok, pessoal? Então, esses 5 pontos aqui, eles são encontrados num projeto de sistema solar fotovoltaico, ok? Conectado à rede, beleza? Pessoal, tá dando para entender? Tá muito rápido? Alguém poderia me falar? Ninguém falou? Então vou continuar aqui. Tá bom, Rafael. Tá indo bem agora. Tranquilo. Beleza. Pode continuar, né? Pode sim. Vamos lá. Então, pessoal, o sistema de geração ou de conversão de energia contempla os módulos fotovoltaicos, que são os painéis fotovoltaicos que fazem a conversão da energia luminosa em corrente elétrica, né? Então, pessoal, assim como em sistemas fotovoltaicos isolados, os meus módulos fotovoltaicos geram energia em corrente contínua, certo? Beleza? Então, a energia que é transformada pelos painéis, ela é basicamente uma energia, no caso, em corrente contínua, certo? Uma tensão e uma corrente contínua, ok? Pessoal, essa energia em corrente contínua é protegida contra surtos por dispositivos de proteção inseridos na caixa de proteção CC, ou que a gente viu no slide anterior, a String Box CC. Como eu falei, basicamente são 3 DPS, certo? Que são utilizados para a proteção do polo positivo, do polo negativo, certo? E também da proteção com relação ao próprio aterramento, certo? No caso, o DPS ele tem um polo positivo, um polo negativo e a parte do polo de aterramento, onde esses 2 polos são interligados ao aterramento, certo? E uma chave seccionadora que vai fazer a interligação dos meus módulos fotovoltaicos até o meu inversor de frequência, ok? Pessoal, após a proteção CC, a energia é transferida para o inversor de frequência, ok? Que remodela o sinal
CC, né, dos meus painéis fotovoltaicos, para um sinal CA compatível com a rede elétrica. E aí vem a questão do relé de sincronismo, tem a questão da proteção desse lado CA com disjuntores termomagnéticos, ok, pessoal? Então, esse é o fluxo do meu sistema fotovoltaico conectado à rede. Eu tenho uma geração de energia, certo? Da captação da energia solar. Essa energia captada pela radiação solar, ela é transformada em corrente contínua, certo? Essa corrente contínua, ela é protegida pela essa string box CC, certo? Ou por essa caixa de proteção CC, e ela é direcionada para o inversor de frequência, de modo que o inversor de frequência, ele remodela o meu sinal CC dos painéis e transforma nesse tipo de sinal que a gente já conhece, que é o sinal senoidal. Ok, pessoal? Beleza? E aí, esse sinal senoidal, ele é compatível com a rede elétrica da concessionária. Ok? Beleza? Então, pessoal, essa energia CA, convertida pelo inversor on-grid, deve ser protegida eletricamente por dispositivo de proteção antes de ser conectada à rede da concessionária. E aí, a proteção, a gente sabe que seria feito pelos disjuntores termomagnéticos, por exemplo, e também pelo dispositivo de proteção contra surtos, o DPS. Qualquer surto que venha a acontecer na rede elétrica CA, pessoal, na parte CA do meu sistema fotovoltaico, deve ser extinguido de modo a não danificar a rede elétrica do local. Ok, pessoal? Então, os sistemas fotovoltaicos, quando eles são implantados na rede elétrica da concessionária, a concessionária ela pede várias e várias, vamos dizer assim, vários e vários pontos que devem ser seguidos para que o projeto ele seja aprovado, certo? E um dos pontos que a concessionária ela bate muito quando o cliente ele decide investir em um sistema fotovoltaico é nessa proteção aqui, na proteção CA, certo, pessoal? Na proteção do lado de corrente alternada, por quê? Porque é a parte que lhe compete, ok? Então, se um projetista que estiver projetando um sistema solar, um sistema fotovoltaico para ser conectado à rede, ele não determinar a proteção adequada ao lado CA do meu sistema fotovoltaico, a concessionária ela tenderá a reprovar aquele projeto, ok? Em alguns casos, pessoal, o sistema fotovoltaico, às vezes, ele é tão grande que a gente necessita até de uma subestação. E aí, a proteção também, ela é muito batida pela concessionária, principalmente na proteção do lado de média tensão. Quando a gente utiliza uma subestação em um sistema fotovoltaico conectado à rede, nós temos a conversão, certo? Da energia CC em CA em baixa tensão, e nós temos um transformador que eleva essa tensão para a média tensão, em 13,8 kV, por exemplo. E aí, as proteções, elas devem ser bem mais estudadas, deve ter um projeto de uma subestação própria para esse sistema fotovoltaico, ok? Então, a proteção do lado CA é algo extremamente importante em termos de projeto do meu sistema fotovoltaico, ok? Então, pessoal, todas estas conexões devem ser realizadas de forma segura, seguindo as instruções do fabricante, certo? Desses componentes. Então, pessoal, uma dica que quem estiver terminando aí a engenharia elétrica, quando for fazer um projeto de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede, é muito importante você ler os manuais e os datasheets dos equipamentos, ok? Porque lá vão ter todas as diretrizes que você vai utilizar no seu projeto de forma segura e de forma correta, ok, pessoal? Se você não seguir os manuais e os datasheets, o seu projeto não vai ser aprovado, vai dar algum problema na rede elétrica? Pode ser que não. Mas sempre é bom, quando você estiver realizando um projeto de um sistema fotovoltaico conectado à rede, ler todos os datasheets ou todos os manuais dos equipamentos, principalmente o manual do inversor de frequência, porque lá ele dá todas
os pontos de como você deve instalar o inversor de frequência, certo? Ele deve ser colocado em um local de sombra, ele deve ser colocado a uma determinada altura, a uma determinada distância da parede, ou uma determinada distância entre inversores, certo, pessoal? Porque o manual, ele já é utilizado para que você tenha a melhor vida útil possível do equipamento, certo? Então, por isso que eu coloquei esse tópico. Depois que feita todas as conexões, a forma mais segura de você fazer essas conexões é seguindo as instruções dos fabricantes dos componentes, certo?